paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Graças a Deus, conta com a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Vamos escutar a palavra do Senhor, escutar a direção do nosso Deus em nome de Jesus e ver o Senhor agindo, né? Graças a Deus, Deus é bom. Irmãos, vamos para a palavra aqui, em nome de Jesus. A gente tem que sempre ter em mente que Deus sempre tem um caminho, o caminho é Jesus. E diante de cada situação, Jesus vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos dar a direção. Ó, presta atenção aqui comigo, vamos ler hoje em nome de Jesus, 1 Reis 19:4 e 1 Reis 19:4. Ele, porém, foi o Elias, tá? Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi-se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo tocou e disse-lhe: levanta, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e botijas de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Vamos até aqui. Irmão, presta atenção. O que nós precisamos entender diante da circunstância, diante das condições? Olha só, a gente está falando do Elias. Quem é o Elias? O homem que viu grandes manifestações da parte de Deus através da vida dele. Ele viu Deus agindo por ele. Irmão, em nome de Jesus, o que você e eu precisamos entender? Às vezes, a gente precisa se lembrar que nós somos o quê? Seres humanos. Nós temos debilidades. O que o Elias está fazendo aqui? Comeu, deitou, ó. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia. Foi se sentar, se deitou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Já basta, Senhor. Toma a minha vida agora. Toma a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu. Ó, irmão, presta atenção. O que está acontecendo aqui? Por que ele deitou? Por que aconteceu isso? A dona Jezabel fez uma ameaça. Olha, eu vou te pegar, vou fazer que nem você fez com os profetas aqui, os profetas de Baal, né? Que não, na verdade, profetas é o nome, né? Não era profeta de Deus, fazia outras coisas lá. Irmão, o cara, Deus usou ele, mandou fogo, lambeu lá o negócio do altar. E olha, foi coisa assim, coisas extraordinárias acontecendo. Coisas grandes, grandes, grandes. Irmão, ele andou um dia, se cansou e já falou com Deus: Deus, é melhor se eu tirar a minha vida, não sou melhor que ninguém. Irmão, presta bem atenção. O que eu preciso entender? Não entra na exaustão das situações, dos desafios, das condições. Em nome de Jesus, entra no cuidado de Deus, na misericórdia do Senhor. Presta bem atenção. Deus falou o que para ele? Ó, é o seguinte, levanta aí. Deus fez que nem um general? Não, querido. Deus é pai e ele conhece a sua estrutura. A sua estrutura é diferente da minha. Eu vou fazer coisa que você não vai fazer e você faz coisa que eu não faço. Cada um tem uma estrutura e um pai no céu cuida da nossa vida de maneira diferente. O que eu preciso de maneira diferente? Porque um pode fazer uma coisa, outro pode fazer outra. E assim nós vamos viver o cuidado, a bondade, a misericórdia de Deus. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. O que aconteceu? E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Irmão, sabe o que nós precisamos entender? O que Deus fez? Enviou um anjo.
O anjo preparou um pão para ele, uma botija de água, um pão em brasas. Ele deitou, quando ele acordou, que o anjo tocou nele lá para ele acordar, tinha um pãozinho quente para ele. Ô irmão, era pão de verdade, mas deixa eu te falar, era um pão espiritual. O que que é o pão? É o alimento. Nem só de pão viverá o homem. Não foi isso que Deus falou? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele recebeu um alimento espiritual. Era um pão feito pelo anjo. O anjo não passou na padaria, não, ele assou um pão nas brasas ali, ele comeu. Deixa eu te falar, ó, presta atenção. E comeu, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Comeu e bebeu, deitou de novo. Ó, deixa eu te falar, em nome de Jesus. E o anjo tornou a segunda vez e tocou de levanta-te, come, porque será muito longo o caminho. Levantou, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe de Deus. Irmão, você está achando que você vai vencer as coisas na sua força? Quanto que ele andou? Ele não andou um dia e já deitou? Aí comeu pão. Ficou lá com aquele pão. O pão estava fazendo efeito, né? O poder de Deus na nossa vida. Irmão, comeu e deitou de novo. Daqui a pouco, o que que ele fez? O anjo tocou ele a segunda vez, ele comeu, caminhou 40 dias e 40. Ó, levantes, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Irmão, em nome de Jesus, não pensa que você vai fazer as coisas na tua força, não. Ó, o Deus, ele conhece a sua estrutura. O que que ele fez? Ele deitou, ele descansou, ele não descansou? Ele deitou, ele descansou, aí levantou, comeu. Ó, vai que come aí que seu caminho vai ser. Não para, não. Você tem uma caminhada longa pela frente. Irmão, em nome de Jesus, minha irmã, para de achar que você vai fazer as coisas na sua força. Ó, alimento espiritual de Deus. Eu não sei como é que é o alimento espiritual que Deus vai te dar. Se é através do louvor, se é através dessa palavra, se é através de outra palavra, de alguma outra direção, de um incentivo, alguma coisa. Mas deixa eu te dizer, em nome de Jesus, vai buscar o alimento espiritual de Deus. Nós não caminhamos na nossa força. Você está fazendo as coisas de Deus, está fazendo a obra de Deus, está fazendo as coisas. Não adianta eu tentar fazer as coisas na minha força. Na força natural dele, quanto que ele aguentou caminhar? Um dia. Depois que ele se alimentou, quanto que ele conseguiu caminhar? 40 dias. Sabe o que isso quer dizer? Se eu aprender a fazer pausas e me alimentar cada vez mais do poder de Deus, eu vou poder ir mais longe e vou fazer muito mais através do poder de Deus. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Ó, até onde ele caminhou, o que eu quero dizer para você? Fica, se alimenta da comida espiritual de Deus, em nome de Jesus. Se alimenta com o pão espiritual de Deus, em nome de Jesus. Irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. Ele fez um pão de verdade, tinha lá, ele comeu, ele se alimentou, mas aquilo foi um pão feito pelo anjo que preparou para ele ali. Irmão, nós precisamos do alimento espiritual que vem de Deus, em nome de Jesus. Na nossa força não vai não. Ó, presta atenção aqui comigo em nome de Jesus. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Ó, Pedro já se manifestou. Senhor, é o Senhor mesmo? Aí, e disse-lhe: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmão, Pedro tinha algum poder? Pedro tinha alguma força? Não! Ele estava agindo no poder de Jesus. Através do poder de Jesus,
ele estava vendo sobrenatural. Como? Andando sobre as águas. O que eu preciso entender? Mais uma vez, vai no poder de Deus, anda na força de Deus, em nome de Jesus, vai na força de Jesus. Se você tentar fazer as coisas na tua força, não vai, você não anda por cima das águas, você não faz milagre. Quem faz milagre é Jesus. O poder vai fluir sobre a nossa vida. Ó, caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Aqui o Pedro, Jesus, se és tu, manda ir ter contigo. Jesus, vem, pode vir, ó. Eu ordeno, vem, eu libero, vem, eu dou ordem agora, filho, pode ir caminhar que eu vou te sustentar, vai na minha força. Irmão, em nome de Jesus, o que aconteceu? Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Jesus, no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Oh, meu irmão, creia no poder de Deus. Se você achar que está na sua força, no dia que você sentir algo diferente, que eu senti algo diferente, nós podemos começar a afundar. O que a gente precisa fazer? Clamar por Jesus e viver o segundo milagre. O primeiro milagre, andar sobre as águas, quer dizer, andar pelo poder de Deus, Jesus, certo? Primeira parte que Pedro viveu. A segunda parte é ver o socorro de Jesus acontecendo. O que ele estava fazendo? O Pedro não era pescador? Não, ele não era pescador? E ele não estava na beirada da água todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ele não estava indo pescar? Ele não era pescador? Ele não andava lá, estava toda hora com um barco na água? Ele não estava? Não era assim? Ele não estava com o barco na água, o barco dele não estava na água toda hora, ele não tinha que mexer com água, ele não tinha que mexer com mar. Como é que o homem começou a afundar? Porque coisa espiritual, eu preciso fluir no poder espiritual de Deus. Ele se desviou a atenção e sentiu o vento. Irmão, vai ter vento. Você acha que foi a primeira tempestade? Não, mas era espiritual as coisas acontecendo. O que nós precisamos entender? Se fortalece no poder de Deus, não tira o olhar de Jesus. Olha só, presta atenção aqui para nós finalizar aqui, ó. Agora, Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus... Quem está orando aqui é o Pedro, tá? Aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar que estava reunido. Deixa eu te falar, hora que o movimento acontece, e todos foram cheios do Espírito Santo. Hora que vai ter movimento e você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai caminhar na força de Deus, vai fazer muito mais. Nós vamos ter a capacidade de nos manter firme, olhando para Jesus, e vamos continuar porque Deus é bom, em nome de Jesus. E bora orar que Deus é poderoso, que vai movimentar o lugar em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu quero declarar, segundo o teu poder, a tua graça, Pai, nos enche da tua presença, nos fortalece da tua unção, da tua misericórdia, em nome de Jesus, segundo o teu poder, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Eu peço a ti, Senhor, que haja bênção neste lugar, que haja bênção naqueles que estão me ouvindo nesta hora, Pai, que pelo teu poder o milagre aconteça, pela tua unção a graça aconteça. Derrama do teu poder, derrama da tua unção, em nome de Jesus, e unge com o teu poder a cada um que está comigo, Deus. Fortalece, Pai, na unção, no poder, na graça e na misericórdia, em nome de Jesus. Meu Deus, livra cada um do mal, da obra do inferno, de toda a situação contrária, de toda a obra das trevas, em nome de Jesus. Senhor, oh Pai, quando nós estamos caminhando na nossa força, Deus, às vezes a gente faz muito pouco, Pai, mas quando nós recebemos o alimento espiritual que vem do Senhor, nós vamos muito mais longe, Deus. Olhando para ti, Deus, nós podemos andar sobre o mar, Pai. Nos enche da tua presença, nos fortalece da tua unção, e eu peço a ti, Deus, quebra toda a articulação das trevas, toda a situação contrária, Deus, que age contra a nossa vida, contra aquilo que é nosso, contra os nossos irmãos, e manifesta do teu poder a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.